Muito bom dia, meus cumprimentos a todos aqueles que se dedicam para muita alegria minha e honra a acompanhar esses nossos encontros relativos a temas do direito notarial e registral. Vou aguardar aqui um pouquinho para ver se ingressa alguém, não é? Temos alguém, pelo menos. Para ver se o som está bem. Bom, os meus agradecimentos iniciais dirigem-se, como não poderia deixar de ser, a ANOREG do Paraná e a IMAEG, Instituto Maranhense, presidido pelo meu estimado amigo Dr. Tiago Estrela, e a ANOREG, por sua vez, presidida pela doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, porque essas entidades dão o prestígio de seu apoio para essas nossas reuniões das claves notariais e registrais. A notícia que eu queria dar-lhes também, inicialmente, é de que já se encontra no prelo o quarto tomo da série Registros sobre Registros. E ela tem esse quarto tomo, que aliás é bastante extenso, cerca de 400 páginas, apresenta especificamente o tratamento do bem de família e da hipoteca, um longo tratamento sobre a hipoteca, mas antecedentemente, isso importa especialmente aos estudiosos do direito notarial, o prólogo aparece como uma espécie de iniciação ao direito notarial, de introdução ao direito notarial. A editora fez um arranjo gráfico muito interessante, de maneira que o prólogo propicia uma dedicação especial ao tema notarial. Eu quero crer que mais ou menos aí, por volta de um mês, o livro já estará em condições de ser distribuído. Bom, nós hoje vamos continuar aqui uma tratativa referente ao nome. Como se trata, nas claves notariais e registrais, de expandir um pouco as nossas vistas, não é? O objetivo aqui é mostrar, especialmente, para tomarmos consciência de que as notas e os registros são entidades, são instituições relevantíssimas para toda a sociedade. Ou seja, não são criações artificiais, não surgiram sem responder aquilo que era uma exigência da própria natureza da sociedade e, portanto, um pouco além, algo próprio ou exigível pela natureza humana. Nós temos, nos tempos contemporâneos, uma ideia equivocada sobre os registros e as notas, frequentemente está lançada essa ideia por aí, no sentido de que são criações burocráticas, criadas por exigências ocasionais, circunstanciais. Alguns chegam a dizer que isso só existe no Brasil, quando são, na verdade, instituições, se pode dizer, em certo sentido, instituições universais, de um jeito ou de outro, com suas variadas formas. E responderam concretamente, aqui chamamos a atenção em particular para o caso do notariado latino, responderam essencialmente a uma exigência da sociedade. Foi a sociedade que criou as notas e os registros, e não o Estado. Ora, nós temos que ver por que razão. Quando nós indagamos por que motivo existem as notas e os registros, nós começamos a verificar concretamente a sua importância ao examinar o conteúdo, a matéria de que eles tratam. Uma dessas matérias é exatamente o nome. A questão do nome interessa. Desde as notas, por exemplo, ao se elaborar as escrituras, ao se elaborarem as atas notariais, há necessidade de designação de nomes. Não só nomes de pessoas, mas nomes de coisas, nomes de ações. A descrição das condutas, por exemplo, numa ata notarial dos acontecimentos, exige domínio de nomes. A mesma coisa se passa, por exemplo, no registro civil das pessoas naturais, em que o nome é central, ou seja,
o termo de nascimento, onde se encontra o nome da pessoa, que ali se registra, é como que, guardadas as proporções, a matrícula do imóvel. É central esse fato. No registro de imóveis, o nome tanto das pessoas como de características, por exemplo, para a especialidade objetiva, ou dos contratos que ali são registrados, esses nomes são todos fundamentais. E assim por diante, nas demais classes de registros. Isso diz respeito ao fato, e agora já entrando na aula de hoje, de que o nome faz parte da exigência individual e social do homem. O texto da aula de hoje, que nós vamos aqui tratar de comentar e glosar, será publicado amanhã na página da Noronha do Paraná, como sempre se faz. Um dia depois da exposição se publica o texto correspondente, que serve de documentação para a aula. Bom, basicamente então nós temos que considerar que os nomes orais, como nós os pronunciamos, por meio de sons, e depois deles, literais, porque os literais, na verdade, correspondem ao que é uma forma de sinalizar os sons que nós pronunciamos. Então, os nomes, sejam orais, sejam literais, correspondem, por sua vez, a conceitos. Ou seja, eles não são vozes vazias, senão correspondem a alguma noção, a alguma ideia. Os nomes, portanto, têm uma relação, como já disse na exposição anterior, com o numen, com a essência da coisa a que ele se refere. E desde Aristóteles, já lá para o século IV a.C., no seu escrito Peri Hermeneias, nós já temos essa indicação muito clara. As palavras escritas, portanto, as literais, são símbolos ou signos das orais. Por sua vez, as palavras orais, o que fazem é expressar o que Aristóteles chama de paixões da alma. Ou seja, paixões da alma significa aquilo que a alma humana padece, no sentido de recebe o influxo, incluindo, portanto, as apreensões, ou seja, o fato de apreender intelectualmente uma realidade, ou então captar sensivelmente essa realidade. Portanto, tanto as impressões sensíveis, que são objeto da captação pelos órgãos ou potências sensíveis, a visão, a audição, e percepcionadas pelos sentidos internos que nós temos, né? Imaginação, memória, sentido comum, cogitativo, mas em seguida também por meio da abstração, as impressões intelectuais. Isso é o que se chama de paixões da alma, nessa linguagem de Aristóteles. E isso influi, claro, que aquilo que nós captamos, que aquilo que nós apreendemos intelectualmente, isso influi na nossa vontade e igualmente gestam os nossos sentimentos de admiração, de adesão, de receio, de entusiasmo, assim por diante. Por fim, essas paixões, ou seja, aquilo que padecem os homens, porque estão neles impressas, são de algum modo imagens das coisas do mundo. E aí a sua objetividade, ou seja, a objetividade do conhecimento, ou seja, as paixões refletem aquilo que está no mundo, as coisas do mundo. Os nomes, pois, ou seja, a linguagem, resumo, se nós pudermos dizer com uma palavra que sintetize tudo isso, é, em derradeira análise, um símbolo das coisas. E seu uso pelos homens não só é importante de maneira individual, monástica, solitária, atomística. Por que isso é importante para mim? Se eu não tenho um nome a significar uma coisa que eu estou tentando conceituar, eu não tenho o conceito. É preciso que eu dê um nome para que, ainda que internamente, ainda que pessoalmente, monasticamente, eu consiga ter um conceito. Faça uma experiência relevante. Nós não conseguimos expor
algo que pensamos conhecer, depois da leitura de um livro. Acabamos de ler um livro, ou lemos uma parte de um livro, achamos interessante a leitura, e caminhando, por exemplo, por uma praia, ou enfim, tentando divagar um pouco. Numa dessas caminhadas, tentamos mentalmente, ou se o caso, verbalmente, oralmente, fazer uma exposição daquilo que lemos. E se nós não tivermos o conceito daquilo que lemos, na verdade descobrimos que não conhecemos, não sabemos bem aquilo que lemos. Apreciamos a leitura, etc., mas não conseguimos reproduzir. Então não sabemos, porque não temos os conceitos, não temos os nomes. Mas não é só, por exemplo, os símbolos, ou seja, singularmente, monasticamente, individualmente, que os nomes são importantes. Eles são importantes socialmente. Nós só podemos estar aqui reunidos, eu vejo aqui, por exemplo, o Dr. Valdecir Castiglione, estimado amigo, quem cumprimento, o Dr. Rogério Tobias também vejo presente e agradeço essa presença, sempre muito estimada. Nós não estaríamos aqui nessa reunião virtual, nem poderíamos estar numa reunião presencial de comunicação se nós não tivéssemos nomes estabelecidos no ambiente da comunidade política. Tentem assistir, por exemplo, uma aula em húngaro, para aquele que não fala húngaro. Não é uma comunicação possível. Portanto, os nomes têm uma importância comunitária, de expressão do nosso pensamento para outro e de comunicação. Manifestação e, ao mesmo tempo, comunicação. Tanto no ambiente político, propriamente dito, ou seja, entre o indivíduo e a comunidade maior, quanto socialmente, entre o indivíduo e outros indivíduos, ou o indivíduo e sociedades menores entre o Estado e o mesmo indivíduo. Então vamos recorrer mais uma vez a Aristóteles, que nessa parte deixou dito, agora em outro livro, no livro da Política, que a linguagem serve para fazer manifesto o bem e o mal, o justo e o injusto. E por que isso é importante? Porque a comunidade dessas coisas, do bem e do mal, do justo e do injusto, é o que constitui a família e o Estado. Quando nós sabemos distinguir o bem e o mal, manifestamos isso, o justo e o injusto, manifestamos isto, o que fazemos por meio da linguagem, nós constituímos a família e o Estado, que são entidades naturais. Pois muito bem. De maneira que o nome corresponde a uma exigência da própria natureza humana, o fato de o homem ser um animal social, naturalmente social e naturalmente político, ou seja, está feito para conviver no ambiente da comunidade política e antes dela, no ambiente das várias comunidades intermédias entre o Estado e o indivíduo, e conviver com outros indivíduos também. Isso faz da linguagem um dado natural do homem. Podemos dizer que, e outros autores já o disseram, que o homem é naturalmente falante. Ou seja, é naturalmente alguém que fala. Fala é uma exigência da natureza humana. Dessa maneira, é plausível considerar que, sendo um homem, como já disse, um animal político-social, ele já tivesse a origem, o dom da linguagem, porque o dom da linguagem é algo universal, faz parte da natureza do homem. Portanto, ele tem uma faculdade natural de falar. E se nós formos, por exemplo, no primeiro grande documento que temos na história, que é o livro do Gênesis, se formos lá ao Antigo Testamento, vamos ver, no capítulo 2, 19, essa indicação de que era preciso dar nome às coisas, assim que se fez. Adão foi chamado a dar nome às coisas. E daí tem-se, portanto, uma boa razão para que, ao lado de sobras físicas das antigas cidades humanas, isso quando se faz pesquisa das cidades antigas, haja um interesse em buscar os remanescentes de suas linguagens. Porque assim nós conhecemos a sua história, conhecemos a sua cultura, conhecemos a psicologia dos povos, por meio dos nomes que ali se encontram. E aqui nós temos uma ideia que foi poeticamente indicada por Luís de Camões nos Lusíadas, entre
essa ligação essencial entre linguagem e cultura, quando Camões diz, trazendo disso uma notícia da tradição existente, que a deusa Vênus, não é? A Afrodite dos gregos, a deusa Vênus, deusa romana, diz que mantinha um afeto mais ou menos comum entre o povo romano e a gente lusitana, porque a língua dos lusíadas, a língua dos portugueses, a língua dos lusitanos, podia crer-se que fosse sem pequena, quer dizer, sem muita corrupção, com pequena corrupção, fosse exatamente a língua latina. Ou seja, entendia Deus a Vênus que o português era nada mais, nada menos do que o latim, e de fato é assim historicamente. Né? Então, podem ver isso no primeiro canto, estância 33, estrofe 33 dos Lusíadas. Um autor contemporâneo francês, Jacques Plancard d'Assac, é um livro muito interessante chamado La Peur des mots, Medo das Palavras, e logo nas páginas iniciais refere-se a uma lição de Charles Maurras. Como penso que muitos sabem, Charles Maurras foi um dos maiores intelectuais franceses do século XX. Um homem que teve uma trajetória magnífica do ponto de vista intelectual, padecia de uma deficiência física, auditiva muito grave, mas tinha uma compreensão dos fenômenos culturais e políticos extraordinária. Ele emergiu de uma posição pagã, ele era, na verdade, pagão, ao fundo era isso, até chegar à conversão ao cristianismo. E, em meio a isto, criou um movimento na França, o movimento da Action Française, com um grupo de jovens que militavam em favor da pátria francesa, o chamado Camelot du Roi, e um grupo a que se agregou uma grande parte da intelectualidade francesa, até que foi proibida a divulgação das suas publicações por uma condenação do Vaticano, e com que boa parte dos católicos que ali vicejavam se afastou. E o movimento teve, portanto, um decréscimo. Mas é preciso... não se pode esquecer a grandeza intelectual de Charles Maurras. E dizia ele, Maurras, nessa lição que foi relembrada por Plancard d'Assac, que é preciso dar à ideia e às coisas o nome que elas têm por sua própria natureza ou por sua história. Ou seja, aí está. A natureza é a natureza histórica, se nós pudermos dizer desse modo. Algo pode nascer de algum modo, depois aí tem marcada a sua natureza biológica, a natureza física, ou então formar-se, ter a sua natureza, o seu caráter, gestado pela história. Por exemplo, as notas dos registros não são entidades naturais, elas não nascem, não brotam como uma árvore, ou nem nascem como um animal, mas surgem historicamente. E a sua natureza é indicada pela sua história. Então, o nome que as coisas têm responde ou à sua natureza, essa natureza que chamamos física, biológica, mas podemos pensar numa natureza espiritual também, ou pela natureza histórica. Além disso, pode ser também por sua sadia nomenclatura científica, quando se designa cientificamente alguma coisa, ou pela boa linguagem usual, o usus loquendi. Isso é importante para considerarmos. Uma das sugestões de uma boa aproximação realista das coisas é que nós comecemos por estimar qual o uso habitual da palavra. Como é que um nome se usa habitualmente, para podermos entender o que é que ele está a significar. Esse é o preço para os homens compreenderem-se e permanecerem fiéis a seus próprios pensamentos. Interessante esta frase, que é textual em Plancard d'Assac.
C'est à se pris que l'on peut se comprendre les uns les autres et qu'on reste fidèle a ses próprias pensées. Para nós sermos fiéis aos nossos pensamentos, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Isso é uma indicação testamentária. Ou, no nosso português, que o pão seja pão e o queijo, queijo. Isso é importante. Manter, pois, uma fidelidade aos nomes. E isso é importante, não só para para a lealdade que temos que ter com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias palavras, mas igualmente pela fidelidade que temos que ter no ambiente comunitário. Se é assim para construir, para conservar e animar a compreensão, a fidelidade com os pensamentos, o progresso do homem e de suas nações, o verdadeiro quadro de justiça e a paz que resulta da justiça, lembremos disso, pax opus justitiae, e não diversamente a justiça sendo obra da paz, não é isto. A paz é que é obra da justiça. Há também o reverso disso, infelizmente. Ou seja, há a moléstia, a vulneração, o vitupério, a ofensa do nome das coisas e das ideias, que aflige, pois, as ideias e as coisas. Não é possível. Se nós turbamos os nomes, nós turbamos as ideias. E turbamos, de algum modo, as coisas a que essas ideias correspondem. E os nomes deixam de designar as coisas, seja segundo a sua própria natureza, segundo a sua história, segundo sua terminologia científica, segundo o bom uso eloquente. E, ao contrário, o que temos são nomes para desconstruir tudo isso, nomes para revolucionar, nomes para fomentar a decadência intelectual, nomes para fomentar o detrimento moral dos homens e de suas nações. Isso é possível. Não é de hoje. Reconheça-se que se tem destruído. Ora mais, ora menos. Essa unidade da linguagem. Depois, quando destruímos a unidade da linguagem, destruímos sua fidelidade, fidelidade às paixões da alma, a finalidade das coisas que a linguagem, ao fim, simboliza, expressa e comunica. Pensemos na catástrofe que foi a tentativa da construção da Torre de Babel e o castigo que houve com a confusão da linguagem. Ou seja, os efeitos disso foi baralhar a linguagem em toda a Terra e impedir muito a convivência humana. E nós temos hoje repetido essa tragédia, de algum modo, na dissolução do pensamento e da cultura. Por exemplo, na dissolução do pensamento e da cultura gregas, ao tempo dos sofistas. O que fizeram os sofistas, em grande medida, foi isto. Baralhar a linguagem, confundir os nomes. E de quando em quando nós temos visto isso, seja na decadência cultural dos homens. Essa desconstrução avultará para confundir verdade e erro, bem e mal, justo e injusto, tal que o que era tido unanimemente por justo, em determinado momento alguém proclama ser exatamente o revés disso e passa a entender que chamar o bem de mal, chamar o mal de bem, chamar o justo de injusto e o injusto de justo e assim por diante. A agnosia completa, o desinteresse pela verdade, quando não, a sua paradoxal negação. Ou seja, até para negar a existência da verdade é preciso afirmar isso como verdade, já se sabe. E se mudar de linguagem, isso disse um grande pensador contemporâneo, que foi Rafael Gambra, é mudar de alma. Quando se muda de linguagem, se muda de alma. Quando o nosso sim deixa de ser sim, quando o nosso não deixa de ser não, e nós mudamos a nossa linguagem, nós mudamos a nossa própria alma. Cambiar de linguagem é cambiar de alma, disse Gambra. Isso confirma o aforismo conhecido, lex orandi, lex credendi, ou seja, a lei da oração, o modo como fazemos a coisa, é o modo como acreditamos, é o modo como cremos.
Isso, se isso é certo no plano religioso, é frequentemente certo também, em paralelo, na nossa vida profana. Talvez, então, nós possamos considerar esses nossos tempos como muito propício eh, e devamos tomar consciência das palavras. Eu quero expressar aqui essa referência à consciência das palavras, é o nome de um título de obra do grande escritor que foi Elias Canetti. Tomar consciência das palavras. Tomar consciência da importância daquilo que nós falamos. E assim consideramos uma sugestão de sabedoria prática, que se encontra também no Antigo Testamento, e que eu leio aqui. Abro aspas. A morte e a vida estão em poder da língua. Olha aqui, essa passagem na Vulgata, hein? Mors et vita in mano linguae. Mors et vita in mano linguae. Ou seja, a morte e a vida estão em poder da língua. Qual seja seu uso? Quid ligunt eam, tais serão os frutos que se comem. Comedent fructus eius. Tais serão os frutos que se comem. Hoje nós sabemos que, num século particularmente marcado pelos chamados pecados da língua, o mal que fazem, a injúria, a difamação, a calúnia, incluindo agora nos meios sociais, a mentira. Até inventamos uma expressão nova que talvez seja outra coisa a examinar. Até que ponto essa expressão nova não é uma forma de endulcorar, de adocicar a ideia de falso, a ideia de inverídico, a ideia de atentado à verdade, usando essa expressão inglesa, fake news. Então é preciso pensar. Essa matéria fica aí depositada para reflexão, para meditação dos senhores, especialmente aqueles que lidam com o registro e as notas, chamando atenção para a integridade que temos de ter entre a nossa expressão, a nossa manifestação, a nossa comunicação e a nossa própria alma. E na semana que vem, nesse nosso encontro das cláusulas notariais, vamos então tratar de um exemplo específico, que é, aliás, um dos mais sintomáticos dos tempos atuais, que diz respeito ao uso da palavra matrimônio, que nós vamos considerar especificamente na próxima semana. Muito bem. Eu renovo aqui o meu agradecimento a todos aqueles que me honram com sua presença nessa live. Isso me deixa muito alegre ver que ainda temos um grupo de estudos resistente, porque hoje são tantas lives, diante da política pública adotada para a pandemia, se descobriram algumas formas de contato. Entre elas essa de fazer lives. E por mais que nós não nos sintamos da mesma forma quando podemos ter acesso pessoal, contato pessoal, que é sempre muito melhor, foi a saída encontrada. Só que ela está em tal expansão, com tamanho número, ou seja, com tamanha quantidade, que começa a sentir o efeito de uma certa rotina, não é? Essa rotina que é tantas vezes desgastante. Por isso eu vejo aqui essas pessoas que resistem e permanecem nesses nossos encontros como um motivo que me dá muita satisfação, muita alegria. Doutor Valdecir, novamente meus cumprimentos, estimadíssimo amigo. Doutor Rogério Tobias, também amigo, muito bom dia. Grande Thaís Camati, pós-doutoranda, nome importante em Paraíso das Águas. E que belo discurso fez o presidente do seu tribunal aí, né? Novo presidente do seu tribunal. Olha, fiquei admirado.
Muito bem. Doutor Fernando Rodrigues Batista, muito bom dia, muito obrigado pela presença. Estimado doutor Fernando Abreu Costa Júnior, digno assessor jurídico da NOREG. Maria Augusta Castiglione, muito bom dia. Doutora Miriam Vieira Silva, bom dia. Professora Isabela Bicalho, bom dia. Tomar Martinelli, muito bom dia também. Eu quero, ao encerrar aqui a nossa exposição de hoje, convidá-los para o encontro de amanhã do Registro sobre Registros, nessa mesma página da NOREG do Paraná, e agradecer uma vez mais a NOREG do Paraná, na pessoa especialmente de sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, bem como na pessoa de todos os presidentes das entidades e juntas diretivas das entidades que compõem a NOREG do Paraná, bem como agradecer o Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, o IMAEG, presidido pelo Dr. Tiago Estrela, pelo apoio que concedem a esta nossa reunião. E reiterar que o tomo 4 do Registro sobre Registro, que tem um prólogo dedicado a uma iniciação ao direito notarial, e depois segue com o tratamento do bem de família e da hipoteca, já está, esse tomo 4, no prelo, uma obra gráfica, como sempre, bem cuidada pela editorial Lepanto, dirigida pela doutora Amanda Gil e pelo doutor Júlio Chagas. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus permitir.